Olá, sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre regionalização brasileira, né? Nós já falamos um pouquinho sobre algumas coisas como a criação do IBGE, o que são arquipélagos econômicos, já começamos a falar sobre as primeiras regionalizações que o Brasil teve. Afinal de contas, o Brasil não foi dividido desde o começo como é hoje, né, em 5 regiões: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, né? Teve outras divisões anteriores, certo? Já conversamos também sobre o que é regionalização, né? E hoje nós vamos continuar a partir da primeira regionalização oficial, né? Essa feita pelo IBGE, que nós também já falamos um pouquinho sobre o que foi o IBGE. Essa regionalização vai ser feita em 1940, né, com a aval, autorização do presidente Getúlio Vargas. O intuito dele é ter um maior conhecimento sobre o território brasileiro. Afinal de contas, ele vai pegar bastante a questão do nacionalismo, né, das pessoas se sentirem brasileiras, e para isso tem que se entender o que é o Brasil, quais são as características econômicas, culturais, sociais em geral desse país de dimensões continentais, né? Então, essa divisão ela vai ser realizada, né? Nós vamos ter aí, então, estabelecidas 5 regiões novamente. Eu falo novamente porque nós tivemos uma regionalização anterior, que não foi oficial do governo, que também aconteceu em 5 regiões, mas em 42 e 43 nós temos algumas modificações, né? Em 42 nós temos Fernando de Noronha sendo integrado como território, né, a região Nordeste, e em 43 nós temos a criação de 3 novos territórios, né, Guaporé, Rio Branco e Amapá. Aqui nós temos um mapa com a regionalização como ela era anteriormente, né, dividida em Norte, Centro, Leste ou Oeste, né, Sul, né, e Nordeste. Então, nós vamos ter a terceira regionalização no Brasil, né? Que ela vai acontecer a partir de 1945, e dessa vez nós vamos ter o Brasil dividido em bem mais regiões do que teria acontecido anteriormente, do que viria a acontecer depois, né? Na regionalização de 69. Então, aqui nós temos o Brasil dividido em 7 regiões, né? Que são elas: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Centro-Oeste e Sul, como a gente pode dar uma olhada aqui no mapa, né? Pelas cores, e perceber como é que se dava essa divisão. Essa divisão ela vai se dar em porções maiores, também vai se tentar regionalizar de maneira menor e também criar zonas fisiográficas, ou seja, zonas que vão ter características em comuns à questão da vegetação, dos aspectos naturais, né? Vai se estudar esses aspectos naturais de cada região mais a fundo neste momento. Essa regionalização ela vai ser feita logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem ali no ano que a Segunda Guerra Mundial acaba. O motivo dela é justamente estabelecer melhor, deixar mais claro, né, a divisão do território brasileiro, né, em um momento em que a gente vai ter tido ali um longo período de guerra, né, entre países. E aí, por último, nós vamos ter a regionalização de 1969, vai se tornar oficial em 1970, né? Novamente, nós vamos voltar a ter 5 regiões, que são as 5 regiões que nós conhecemos hoje. Durante o tempo, mesmo após 1970, nós vamos ter modificações nesse processo, certo? Já em 77, nós vamos ter o estado de Mato Grosso sendo dividido em 2, virando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já em 82, nós vamos ter Rondônia virando um estado. Em 88, nós vamos ter uma série de modificações também. Fernando de Noronha passa a ser um município integrado a Pernambuco. Nós vamos ter também Amapá e Roraima virando estados, né? Goiás se dividindo, né? Uma parte dele, a parte norte, virando Tocantins, que vai ser integrado à região norte do Brasil. Que nós temos um mapa que nós podemos ver um pouco melhor, né? Que é bem a divisão que nós temos atualmente. Falando um pouquinho, né, sobre a questão das características em comum entre cada região, né? Primeiro, na região norte, nós vamos ter um território bastante grande, com a população pequena, justamente porque nós vamos ter uma região bastante grande de floresta fechada e de grandes rios, né? E vai ser justamente através desses grandes rios
que a cultura local, a sociedade local vai girar, né? Vamos ter uma comunidade ribeirinha bastante forte, é uma região em que nós vamos ter comunidades indígenas ainda em maior quantidade, muitas delas sem contatos com o homem branco, né? É uma região em que os rios são muito utilizados como meio de locomoção, também como meio de ganho econômico, né, no dia a dia das pessoas. Muitas das pessoas vão morar à beira dos rios em palafitas, né, casas de madeira que ficam sobre os rios, né. Vamos ter também nessa região, de certa forma, uma dificuldade maior de se chegar, né, elementos básicos como educação e saúde. Vamos ter na região sudeste, a região mais industrializada, a região com meios de comunicação, meios de transporte, tecnologia mais bem desenvolvidos, né? Vamos ter uma grande população, mas também uma desigualdade bastante grande, que a gente vai ter grandes cidades, né, economicamente bem estabelecidas, fazendo fronteiras com favelas, onde as pessoas passam necessidades e tem ali dificuldade de conseguir o básico. Vamos ter a região centro-oeste, vai ser mais caracterizada ali por uma região de cerrado, né? Uma região mais agrícola, onde a gente tem ali Goiás, Distrito Federal, né? Mato Grosso do Sul. Vamos ter a região nordeste, né? Vai ser caracterizada principalmente por ser uma região mais quente, com menos incidência de chuva, né? Nós também temos uma grande faixa litorânea. Temos também uma questão de desigualdade bastante forte, em que quanto mais na região central do território, geralmente mais dificuldades as pessoas vão passar. É uma região que a questão da tecnologia, da informática ainda não chega em grande escala, como no sudeste, né? E vamos ter a região sul, que fica na zona temperada da Terra, então é uma região que tem um clima bastante característico, né, com tempos mais frios, com a vegetação de pampa, uma região que possui uma maior incidência de imigrantes também europeus, né? Então, na região sul nós temos grandes colônias, principalmente de italianos e de alemães, e nós temos essa miscigenação, né, da cultura desses povos europeus bastante forte presente na região. E então, nós vamos ter também duas outras divisões regionais, né, que não estão ali, não são oficiais, são paralelos, podemos dizer assim. A primeira delas é de um geógrafo chamado Geiger, né. A divisão do Geiger se dá basicamente em três, né. Vai ser a Centro-Sul, a região Nordeste e a região da Amazônia. A região do Centro-Sul vai ali embarcar, né, o que a gente conhece como Centro-Oeste, como Sul e como Sudeste, né? É uma região que ele vai dizer que é a região que é o coração econômico do Brasil, né? Onde gira ali, onde está São Paulo, né? Centro econômico, onde está o Distrito Federal, centro político. Nós vamos ter também, por exemplo, Minas Gerais, né? Forte na agricultura. Temos um desenvolvimento tecnológico científico e uma melhor qualidade de vida, né, apesar da desigualdade existente. A região Nordeste, né, é uma região que possui um grande setor de serviços, né, ligado ao turismo, ao transporte, um crescimento industrial agrícola, né, principalmente um crescimento econômico ligado à região portuária, né, mais recentemente. É uma região em que vamos ter um processo de migração muito grande, pessoas saindo do Nordeste para outras regiões, por conta principalmente do clima seco, falta de chuva, mas que nós temos mais recentemente um movimento contrário, né, das pessoas voltando para essa região. E nós vamos ter também a região da Amazônia, né, é uma região que a gente chama de fronteira de capital, onde os investimentos estão chegando atualmente, são investimentos inclusive internacionais, né, com o intuito de se manter a região preservada. Ela é conhecida principalmente por conta da sua floresta com uma grande biodiversidade, né, ou seja, uma grande variedade de animais e plantas. E hoje em dia nós discutimos mais sobre ela, principalmente por causa das questões do desmatamento que estão havendo.
E aí nós temos a divisão segundo Milton Santos, né, um outro grande geógrafo, que vai dividir o Brasil em 4 regiões. Ele vai usar como critério para essa divisão principalmente as questões técnico-científicas. Então vamos ter a região Nordeste, que vai ser uma região mais agrícola e com pouco desenvolvimento tecnológico, né? Vamos ter a região Centro-Oeste, que é uma região também agrícola, mas que já utiliza muito de maquinário, de tecnologia, né, para expandir o seu tipo de economia. Vamos ter a região Amazônica, né, com baixa concentração populacional e a baixa utilização também de meios tecnológicos, e a região concentrada, em que a gente tem ali sul e sudeste, né, em que vamos ter um maior desenvolvimento tecnológico e científico, uma maior industrialização, né, maiores universidades, maior concentração de renda, vão ficar nessa região, por isso que ela vai ser chamada de região concentrada. Então, gente, por hoje nós vamos ficando por aqui e damos continuidade então no próximo vídeo.